Nesse tópico, iremos abordar a pesquisa clínica e o que deve envolver nas pesquisas clínicas. Como que devemos questionar, que tomadas devemos seguir, iremos abordar agora nesse tópico. Então, a pesquisa clínica envolve estudos de alta qualidade que podem nos fornecer estimativas do tamanho dos efeitos da intervenção. E aí vem a importância de procurar, mais uma vez, estudos de alta qualidade, para termos uma dimensão dos efeitos da intervenção e termos menos vieses de erro. E ao tomar decisões, os fisioterapeutas e pacientes precisam de respostas confiáveis. E é através dessas evidências que podemos ter uma boa conduta, que podemos tomar decisões mais precisas e mais assertivas. E devemos questionar alguns pontos, né? Quando encontramos alguma condição. E um dos questionamentos na pesquisa clínica é qual a causa da condição, né? O que provocou aquela sintomatologia, o que provocou aquela condição patológica, é um dos questionamentos que devemos levar em conta. Qual o curso natural daquela doença de não ser tratada? Eu preciso saber qual o curso daquela doença de não ser tratada. Porque se eu não souber, como que vou saber se meu tratamento fez o efeito que eu esperava? Como vou saber se foi o tratamento que mudou um desfecho clínico ou se foi o curso natural daquela doença? Se eu não sei o prognóstico natural, se eu não sei o tempo de recuperação natural daquela doença. Então, se eu não sei esse dado, eu não tenho como saber se meu efeito, se o efeito do meu tratamento foi melhor ou não. Se ele acompanhou o ciclo natural, consequentemente, ele não foi tão diferente de a pessoa respeitar o processo natural da doença. Então, lembrando, a intervenção tem que ser melhor, tá? Tem que ser melhor do que esse curso natural. Então, pense para um lado do paciente, né? Ele vai num atendimento clínico e durante 6 meses ele faz tratamento e se recupera após o 6º mês. E quando você vai pesquisar, vai ver o prognóstico daquela doença é de 6 meses. O prognóstico do curso natural daquela doença é de 6 meses. E tem um questionamento, né? O paciente teve custos, o paciente teve deslocamento, você dedicou o seu tempo àquela intervenção clínica, então, que corresponde na maior parte da população, das pessoas, tinha um curso natural com o mesmo tempo na qual foi tratado. Então, é importante a gente observar e fazer essa pesquisa clínica desse curso natural. Um outro fator, né, é o que vai mudar por causa do tratamento, né? Quais as mudanças que eu vou ter nesse paciente com o tratamento? O que aquele tratamento me fornece? O que ele melhora? O paciente tem o quê com aquela intervenção clínica? Ele melhora a amplitude de movimento? A técnica que eu vou usar específica, ela tem uma diminuição no quadro álgico? Essa diminuição tem um efeito clínico positivo? O paciente se desloca da casa dele para o seu consultório e você diminuir uma escala de dor em um ponto, né? um score de dor em um ponto, será que aquele tratamento ele teve uma boa eficácia? Eu tive um ponto. Mas será que foi uma boa eficácia aquele tratamento? Será que não existia outras técnicas que comprovem que tem uma redução
melhor na dor daquele paciente, se o tratamento, por exemplo, eu vou usar um movimento ativo, se eu vou colocar o paciente para se exercitar, se eu vou usar uma mobilização, qual o melhor tratamento para aquela condição? A gente tem que levar essas considerações para a pesquisa clínica, né? A partir do momento que eu uso um tratamento, eu tenho que saber que efeitos comprovados aquele tratamento tem. Aquela técnica que eu vou usar naquele tratamento, sendo bem específico. Mas a gente tem que levar em conta também, por exemplo, quando vem os estudos, um artigo, ele estuda aquele indivíduo individualmente, aquela condição individual, perdão, e o paciente tem uma lombociatalgia. Então, eu sei que algumas técnicas melhoram naquela condição. Mas o paciente, às vezes, não tem só uma lombociatalgia, né? Às vezes o paciente tem alguma comorbidade, às vezes o paciente tem alguma condição patológica crônica, né? Às vezes ele é diabetes, às vezes ele é portador de alguma outra patologia, então tem outras doenças associadas. Então, será que aquela intervenção que eu estudei, que eu fui buscar, é eficiente para aquele paciente, com aquele conjunto de comorbidades, com aquele conjunto de patologias? Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma busca científica bem específica, tem a técnica e tem aquela condição individual a ser tratada. E aí, durante nossa observação clínica, a gente tem que ver esse conjunto de fatores. O paciente não é só uma lombalgia, o paciente não é só uma entorse, então ele tem ele tem as suas crenças, ele tem outros fatores, ele tem o seu aspecto observacional, ele tem um pensamento dele, o que ele acha sobre aquela condição, e às vezes ele tem outros fatores envolvidos. Então a gente não deve pensar só naquela condição individual. Então é importante saber o que vai mudar no tratamento. E se eu estou vendo aquela condição individual, ou se não, o paciente tem várias condições associadas. Outro levantamento que devemos fazer numa pesquisa clínica é quantas pessoas têm aquela mesma condição, né? Se muitas pessoas têm aquelas condições, como que se dá o desfecho daquela mesma condição? Isso é muito importante a gente saber, levantar esse dado durante uma pesquisa clínica. E até para a tomada de decisões também é importante ver outras pessoas, como, por exemplo, como as pessoas lidam com aquela condição. E isso é importante levantar durante o atendimento, durante uma observação clínica, durante uma pesquisa. Como que as pessoas lidam com aquela condição, né? O que faz ela melhorar? O que faz ela agravar? O que tem na literatura mostrando que eu tenho ganhos positivos? Eu posso até levantar a questão tipo, de alta eficácia, né? Como que elas lidam com aquela condição? E isso é importante, saber como que o paciente lidar com aquela patologia, com aquela condição clínica. E muitos estudos que eu vou mostrar agora respondem a alguns tipos de pergunta. Temos vários estudos para direcionar qual a resposta clínica que queremos. Então, durante a pesquisa, nós temos pesquisa na ciência básica, pesquisas clínicas e pesquisas epidemiológicas, que são divididas em diversas ramificações. Então, normalmente, já volto para esse slide, e durante pesquisas epidemiológicas, estudos transversal costumam ver a prevalência de uma doença, né? Estudo de corte, a incidência daquela condição, estudos de caso e casos e controles, normalmente tendem a verificar etiologia e quadro clínico. Então, se eu quero
ver um diagnóstico de uma doença, eu vou procurar estudos de acurácia. Se eu quero ver tratamentos, né, como tratar, como que eu vou tratar aquela condição patológica, saber que intervenção foi melhor, eu vou procurar ensaios clínicos randomizados. Quando eu quero ver uma etiologia, um prognóstico, eu vou procurar estudos prospectivos de corte. E quando são casos raros, doenças raras, com poucos estudos na literatura, normalmente eu vou atrás de relatos de casos, ou uma série de casos. Então eu vou procurar. Normalmente esses estudos procuram descrever casos raros, poucos conhecidos. E se eu quero ver profilaxia, eu vou procurar um ensaio clínico randomizado. Então, alguns tipos de estudo que eu posso pesquisar algumas condições, né? O que eu quero saber? Então, a gente tem que sempre fazer essa pergunta. O que é que eu quero saber? Qual é o meu desfecho, né? O que é que eu quero obter? Qual a minha condição patológica que eu estou tratando? Qual a melhor técnica? Qual o efeito positivo que eu quero ter naquele paciente? Eu quero uma diminuição de dor. Qual técnica é melhor naquela patologia? Eu tenho um tratamento A, eu tenho um tratamento B. O tratamento A ele foi melhor que o B? Se eu tenho um tratamento melhor que o B, por que não usá-lo naquele desfecho clínico? Então, alguns estudos respondem essas perguntas. Então, se eu quero ver, por exemplo, um estudo que temos que aplicar nosso diagnóstico cinésico-funcional, temos que ver aquelas condições, temos que identificar a condição do paciente, eu vou procurar testes. Estudos de teste são estudos de acurácia, de diagnóstico. Então, cada estudo desses, né, promove uma resposta. E lembrando, temos que procurar estudos de alta qualidade. A pesquisa experimental, pesquisa médica básica ou pesquisa básica, normalmente ela inclui estudos com animais, estudos de células, estudos in vitro, investigações bioquímicas, genéticas, fisiológicas, estudos sobre a propriedade de drogas e materiais. Então, o que acontece? Eu tenho alguns tipos de pesquisas que não respondem minhas intervenções clínicas. Então, assim, eu não posso me basear no estudo de animal para minha intervenção clínica. Eu faço pesquisa na área de ciências básicas. Normalmente, a gente quer ver efeitos de condições patológicas e a gente quer criar nossas hipóteses, quer criar nossas plausibilidades biológicas, mas não necessariamente vai corresponder a uma melhoria na intervenção clínica. Por exemplo, numa plausibilidade biológica, eu posso usar um instrumento que pode melhorar uma cicatrização, né? Posso usar numa pesquisa de ciência básica, ele melhorou uma cicatrização, ele melhorou um processo inflamatório, que às vezes não corresponde funcionalmente quando eu vou aplicar num estudo com pessoas. Às vezes não correspondem a aqueles mesmos desfechos encontrados. Mas ele tem a importância dele, para construir plausibilidades biológicas, ele tem a importância dele para descobrir novas drogas, tem a importância dele em condições genéticas, em condições fisiológicas, tem em avanços, principalmente em avanços genéticos, né? E avanços de vacinas, mas que depois tem que ser testado em condições que refletem ao sistema fisiológico do ser humano, né, que reflete nas nossas condições funcionais. Então, para isso que existe também algumas etapas e não se enquadra em pesquisa experimental. Quando eu quero saber um efeito de um tratamento, de uma intervenção em seres humanos.
E eu tenho estudos clínicos, né? Os estudos clínicos, eles incluem estudos de intervenção ou experimentais. Os estudos clínicos, eles podem ser observacionais, que são estudos não intervencionistas. Ou seja, eu tenho estudos clínicos que só observam uma situação. Como que aquela doença se desenvolve, né? Quais as características daquela doença. E eu tenho estudos clínicos que observam condições de intervenções. Ah, qual o melhor tratamento para pessoas com lombalgia? Ah, é o repouso ou é um movimento ativo funcional? Ah, é tirar o paciente da zona de repouso. Ah, qual o melhor tratamento para lombalgia? Ah, é o uso de acupuntura? É o uso de exercícios? Então, eu vou lá nesses estudos que fizeram intervenções e observo o desfecho clínico deles. Já os estudos epidemiológicos, eles buscam o quê? Eles buscam investigar a distribuição e as mudanças históricas nas frequências das doenças e suas causas. Normalmente, estudos epidemiológicos, como se propaga uma doença, a população que foi atingida. Então, ele tem a sua importância. Então, acredito que nenhum se sobrepõe ao outro e todos têm as suas importâncias para a sua resposta. O que você quer saber, né? O que você está indo atrás? O que você quer buscar? Então lembre-se disso. O meu pensamento clínico tem que ser, eu quero tratar uma tendinopatia. Primeiro eu tenho que saber o prognóstico daquela doença, eu tenho que ver os efeitos das intervenções, as comparações de intervenções, qual tiver um desfecho melhor. Eu tenho que saber qual testes eu vou aplicar e os testes, que diagnósticos eles me oferecem. Então, tudo isso eu tenho que levantar durante eu vou tratar um paciente, eu vou tratar uma condição. Vamos lá. Tem também os estudos, né? Estudos, quando a gente pega estudos com ensaios clínicos, a gente tem estudos de ensaios clínicos randomizados. Então, os estudos de ensaios clínicos randomizados são ótimos para a gente ver intervenções. Se você desejar saber a eficácia de um tratamento ou teste de diagnósticos, os ensaios clínicos randomizados fornecem respostas bem confiáveis. Então, eu quero saber uma eficácia de um tratamento, de um fármaco, eu quero saber uma eficácia de um movimento, de uma técnica de mobilização, aí eu quero saber a eficácia do thrush de cervical para cervicobraquialgia. O thrush de cervical é melhor do que a mobilização? Qual técnica eu devo usar numa cervicobraquialgia? O exercício é melhor do que uma manipulação? Então, os ensaios clínicos, ele compara esses efeitos de intervenção. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu quero ver uma causa, né, um efeito de intervenção, né, um ensaio clínico randomizado. Por exemplo, eu quero ver uma atividade física, né, uma atividade física regular, se ela realmente recupera, né, ela acelera o tempo de recuperação de uma hérnia de disco, comparado com o repouso. Então, o que eu vou observar? Quero ver se o exercício físico ele é melhor que o repouso ou que o movimento passivo, a resposta clínica de vocês, o que é que vocês buscam. Então, eu quero realmente ver essa condição. Então, eu vou ver a resposta no final, quem foi melhor. Se o exercício físico foi melhor, aí pronto. Eu vou nessa condição. A melhor conduta que eu devo seguir realmente é essa para aquela condição patológica e o que eu espero para aquele desfecho clínico. Estudos de corte. O estudo de corte, um estudo, por exemplo, eu quero estudar um grupo de pessoas que são observadas, né? Eu pego um exemplo, um grupo de pessoas que são observadas
e eu quero ver um período, né? Quero que ele seja observado por algum tempo. Normalmente, o que eu quero ver? Eu quero ver uma frequência, eu quero ver como que se comporta aquela determinada doença. Normalmente é feito estudos de corte. Então, eu quero observar como que se comporta a frequência daquela doença, eu quero observar como se comporta aquela condição clínica. Normalmente, eu vou lá e vejo o estudo de corte. Um exemplo que a gente pode utilizar como estudo de corte, eu quero avaliar, por exemplo, como a pressão alta afeta a saúde do coração. Então, assim, se tem uma relação de a pressão alta, ela afetar a saúde do coração, existe uma relação entre essas condições, eu vou acompanhar isso. Há pessoas que têm pressão alta, né, normalmente, elas tiveram maiores cardiopatias, né? Ou elas tiveram um maior número de doenças cardiovasculares. Perdão, maior número de doenças cardiovasculares. Então, é um exemplo de estudo de corte, né? Como a pressão alta afeta a saúde do coração. Então, normalmente eu vou ver essa condição patológica, e se ela realmente tem uma correlação na saúde do coração, se ela aumentou doenças cardiovasculares. E aí eu tenho também estudos de caso controle, né? Então, para que eles são usados, estudos de caso controle? Os estudos de caso controle, ele é uma forma de obter também um conhecimento sobre doenças raras, por exemplo. Quando eu quero comparar pessoas que têm uma determinada condição com pessoas que não têm, mas que são semelhantes ao sexo, à idade, eu também posso usar um estudo de caso controle. E aí eu posso usar como exemplo, né, um, um risco de síndrome de morte súbita infantil, se ele é aumentado pelo fato de os pais fumarem em casa. Por exemplo, ao fumarem, né, pais que fumam realmente têm associação com morte súbita infantil, né, aumenta o risco dessa síndrome, os pais que fumam dentro de casa. Então, eu estou fazendo um estudo de caso controle. Eu quero realmente saber se risco de síndrome de morte súbita em crianças, em bebês de berço, aumentada pelo fato de os pais fumarem em casa. E aí temos também uns estudos transversais. Os estudos transversais, eles têm a função de descobrir as suas opiniões, os fatos que você quer apurar, né? A prevalência de doença específica. Agora sim, uma condição, eles não podem dizer nada sobre uma causa de uma doença ou qual o melhor tratamento. Nunca usem o estudo transversal para saber qual o melhor tratamento, né? Se aquele tratamento foi eficaz, né? O estudo transversal, normalmente, ele tenta descobrir um fato, uma opinião e uma prevalência de uma doença específica. Eu não uso estudos transversais para comparar uma intervenção clínica, para saber se uma técnica foi melhor, né? Se ela teve uma eficácia no tratamento comparada a outra. Eu jamais uso um estudo transversal. E um exemplo que eu posso citar para vocês no estudo transversal é eu saber assim, qual a altura de homens e mulheres ingleses aos 18 anos. Tipo, eu quero saber como que está a altura daquela população, independente do sexo, e nessa margem de idade, né, aos 18 anos. Foi bem específico e eu quero saber, quero levantar um estudo sobre a altura dessas pessoas. E a gente normalmente usa estudos transversais, são estudos mais rápidos, né, com menos custos e que respondem perguntas observacionais, respondem perguntas
Vamos lá aqui. Perdão, respondem perguntas de prevalência ou descobrem opiniões ou fatos. E aí temos também estudos qualitativos, né? Normalmente estudos qualitativos, eles se baseiam em informações coletadas, conversando com pessoas. Ele tem a sua importância clínica, né? Ele tem a sua importância, mas também ele não vê desfecho de tratamento, né? Então ele vê, normalmente ele coleta dados através de quê? De conversas, de relatos, normalmente usa instrumentos de gravações ou de anotações, de formas que não sejam quantitativas. E o que eles avaliam? Normalmente avaliam documentos, né? Avaliam documentos, observações clínicas, mas eles não usam critérios quantitativos. Não se baseiam jamais em números e dados. Eu posso ter estudos mistos, pode sim, pode ser tanto procurar estudos qualitativos quanto quantitativos num determinado paper, documento. Estudos qualitativos, um exemplo que eu posso citar para vocês é como mulheres vivenciam uma cesariana. Pegar esses relatos, como que elas vivenciam uma cesariana. Posso pegar relatos também de como os pacientes lidam com a dor lombar nas suas atividades diárias. Pegar esses relatos, como eles vivenciam constantemente com dor lombar crônica, né? Como eles lidam com essa doença nas suas atividades funcionais. Posso pegar esse relato? Posso, né? Posso pegar como que se comporta as pessoas durante essa pandemia. Então, quem já teve Covid, né? Pegar relatos, estudos qualitativos, eu vou normalmente anotar, né? Eu vou normalmente usar esses relatos para escrever. E eu diria que são estudos bem complexos, né? Você colocar no papel, né, opiniões, fatos relatados. Então, são estudos complexos, tem a sua complexidade. E temos as nossas revisões sistemáticas, né, que são revisões que consistem em um processo de pesquisa para selecionar, avaliar, sintetizar, relatar as evidências clínicas sobre uma determinada pergunta. Então, as revisões sistemáticas, elas nos oferecem bons dados de vários estudos para uma determinada pergunta clínica. Então, ela faz uma filtragem, né? Ela tem uma pergunta bem específica, faz uma filtragem de uma determinada condição e tenta fazer um levantamento desses dados. Então, a revisão sistemática tem que seguir alguns critérios para ser bem elaborada, para ser um estudo de alta qualidade. Porque senão nós podemos botar nossos vieses de erros, né? Não incluir alguns artigos, né? Se a gente especificar muito nossa pergunta clínica, nós podemos não filtrar algumas evidências boas que poderiam mudar um desfecho de uma revisão. Então, mudando o desfecho de uma revisão, talvez por não incluir, né, ou não selecionar bem os seus descritores, podem mudar uma opinião, podem mudar um desfecho, ser favorável a um fator que normalmente não seria se incluísse um estudo com amostra maior, que desse um foco melhor, né? Que desse um foco no trabalho só porque não selecionou bem ou não cumpriu os critérios. Então, hoje temos como avaliar se uma revisão sistemática foi bem conduzida. Então, temos algumas ferramentas que podemos avaliar. E ela, muitas vezes, uma revisão sistemática, ela tem uma fonte de informações boas, né? Porque ela faz esse levantamento na literatura, né? Ela faz esse levantamento, ela tem que ser bem transparente, né? Então temos que procurar revisões sistemáticas que
tenham mínimos de enviesamento, né? Isso aqui é o site do Prisma, né? Então aqui temos um checklist, né, que podemos baixar para saber se aquela revisão seguiu os critérios, né? Se ela seguiu todos os critérios de uma revisão sistemática. Então podemos acessar o Prisma e vermos se seguiu esses critérios. São vários itens que observam se essa revisão sistemática é de boa qualidade. Dentro das revisões sistemáticas, né, podemos encontrar meta-análise. Nem toda revisão sistemática pode ter uma meta-análise. Talvez não se encaixe na pergunta, não se encaixe com os dados para realizar uma meta-análise, mas dentro da revisão sistemática também podemos encontrar revisões sistemáticas com meta-análise. E a meta-análise nada é mais também do que uma análise estatística de uma grande coleção de resultados, que no caso pode ser uma revisão sistemática, que analisa estudos individuais com o objetivo de integrar essa descoberta, levantar uma análise estatística dessa coleção de resultados. Então, a meta-análise ela é quantitativa, pode seguir características para um estudo epidemiológico e ela é bastante formal. A meta-análise ela produz, vocês já devem ter observado que alguns artigos podemos encontrar esse gráfico, né, um gráfico chamado forest plot. E devemos saber interpretarmos esse gráfico, porque normalmente ele compara, às vezes, duas intervenções clínicas ou dois desfechos e devemos observar. Normalmente vem uma lista de estudos, cada estudo corresponde a um ponto e ele tem algumas características. Por exemplo, aqui nós temos um intervalo de confiança, linha horizontal da esquerda, temos o limite inferior. Aqui nós temos uma linha horizontal e vertical no forest plot. A linha horizontal da direita, limite superior. E podemos observar que o quadrado preto, né, ele representa o tamanho do efeito de cada estudo, com seu respectivo intervalo, que o respectivo intervalo é essas linhas horizontais. E o quadrado preto é o tamanho do efeito de cada estudo. O diamante, por exemplo, aqui no caso o diamante azul, ele representa a média do tamanho desse efeito. E seu intervalo de confiança, que são as linhas horizontais. No intervalo de confiança, né, a gente também pode observar, na verdade, a amostra, que quanto mais longe ela está do intervalo, né, quanto mais longe ela está da linha vertical, maior é a sua diferença significativa daquele estudo. Então, se está muito longe da linha vertical, maior será a diferença significativa. No intervalo, o intervalo de confiança, quando não ultrapassa essa linha vertical, o nível de significância de P será menor que 0,05. Então, eu tenho uma diferença significativa. Quando o intervalo de confiança ele cruza essa linha vertical, ele quer dizer que aquele estudo não teve diferença significativa, independente da intervenção que você está avaliando. Normalmente a intervenção A ou a intervenção B, ele vai tender para um dos lados dessa linha vertical. E aí são comparados esses estudos em conjunto. Então, só recapitulando. Tamanho do efeito da amostra, o quadrado preto. Nas linhas horizontais representam um intervalo de confiança,
quanto mais próximos eles estão da linha vertical, e quando eles tocam essa linha vertical, quer dizer que não teve diferença significativa naquele estudo. E quanto mais distantes eles estão, maior será a diferença significativa. E na meta-análise, outras características que vocês podem encontrar, normalmente os estudos que foram levantados para fazer essa meta-análise. Então, os autores vão ficar do lado, normalmente. O tamanho do efeito do intervalo de confiança. O tamanho do efeito do intervalo de confiança. E aí, lembrando do diamante, né, que ele tende a atender do lado que, né, por exemplo, se um efeito foi melhor que o outro, né, ele tende a atender para esse lado, ou para o lado do efeito, que normalmente é comparado. E se ele está bem no centro, realmente não houve diferença entre esses dois efeitos. O intervalo de confiança normalmente pode ser representado por esses números, e o D ele representa o tamanho do efeito. O tamanho do efeito de cada estudo. No próximo tópico, nós iremos abordar as estratégias de busca.